Por que demora o diagnóstico? Por que a estenose da válvula aórtica, que é isso aqui, estenose, né? Que é a dificuldade, vou colocar aqui, ó, em abrir a válvula. Então, a estenose, que é a dificuldade de abrir a válvula, muitas vezes acontece e o paciente não fica sabendo. Só descobre muito tarde na vida. Tem problema isso? Muitas vezes tem problema. Por quê? Porque com a dificuldade da válvula abrir, o coração que está aqui em cima, diante de uma válvula estenosada, com dificuldade de abrir, ele tem que fazer muito mais força para bater. Esse é que é o ponto. E o coração começa a ficar sofrido. Então tá aqui. O sangue teria que sair aqui do ventrículo esquerdo, né? Que é o lugar onde está o sangue. Passar pela válvula aórtica, só que o que acontece, ó, a válvula está grossa, estenótica. E o sangue já não vai passar com essa força toda mais. Vai ser difícil de passar. Então, diante da dificuldade do sangue sair do coração, o coração tem que fazer muito mais força para bater. E na hora que ele começa a fazer muita força para bater, ora, o coração bate 100 mil vezes por dia, 80 mil vezes, 110 mil vezes por dia. Então, na hora que ele começa a fazer muita força para bater, ele começa a ficar grosso. Aqui, ó, essa é a cavidade. E com o passar do tempo, a cavidade começa a engrossar. E até diminui a quantidade de sangue que circula dentro do coração. E aí o coração passa a ter que bater mais rápido. E não é comum um paciente que começa a ter sinais de estenose aórtica ter coração acelerado o tempo inteiro e ter falta de ar o tempo inteiro. Cada vez mais falta de ar. Então valorizem quem tem falta de ar. Valorizem a pessoa que começa a ter falta de ar e não tinha isso meses atrás, anos atrás. Normalmente, qual que é o erro que as pessoas cometem? Atribuem isso a uma simples situação de falta de forma física. Ah, tá fora de forma. E aí começou a ter falta de ar. Muitas vezes é. Até diria que na maioria das vezes é porque tá fora de forma mesmo. Só que pode ser uma estenose da válvula aórtica em andamento. E existe uma maneira super simples de tirar essa dúvida, de fazer com que essa dúvida não permaneça, que é uma ausculta cardíaca. Vai no cardiologista, coloca o estetoscópio, o médico vai colocar o estetoscópio, vai auscultar, que é o nome que se dá, o coração do paciente e vai ouvir um sopro. E o sopro cardíaco não é ar passando dentro do coração, mas é um som parecido com ar que está sendo criado pelo atrito do sangue passando no bombeamento cardíaco, do atrito do sangue com a válvula defeituosa, estenótica. E aí faz um som diferente. E aí o médico ausculta com o estetoscópio. Então perceba que com um simples exame físico, uma consulta médica até com clínico geral, é possível distinguir se aquela falta de ar ela vem de uma simples situação de fora de forma ou se a gente tem que desconfiar de uma estenose da válvula aórtica, de um problema de válvula no coração do paciente. E isso muda tudo na vida de uma pessoa. Porque se você descobre isso ainda precocemente, ainda cedo, ali na idade da pessoa, você consegue operar o paciente quando é necessário operar, porque nem sempre é, você consegue operar o paciente com o coração numa situação melhor. Porque uma coisa é você precisar operar o paciente e o coração dele já está muito grosso. Ó, o coração tinha essa espessura aqui, tá? Uma espessura normal, vamos colocar aqui. E aí, com o passar do tempo, foi criando dificuldade do sangue sair do coração por conta da estenose da válvula. E aí, muitas vezes, chega para mim já com o coração bem mais grosso para cirurgia. Dá para operar? Dá para operar. Só que aí tem uma recuperação mais difícil, já podem surgir arritmias no futuro. É uma situação um pouco diferente. Tá? Quanto antes a gente puder identificar uma estenose da válvula aórtica, melhor. E o diagnóstico não é difícil. A suspeita não é difícil. Foi no médico, auscultou o coração, tem um sopro, ecocardiograma, não tem o que conversar. Até você mesmo pode mandar pedir. Então aquela história de tem um soprinho, mas não é nada não,
tem um soprinho, mas não é nada não. Não vai. A não ser que já exista um diagnóstico, o paciente já saiba, já conviva com o sopro, já sabe o que é, já está em acompanhamento e está dominada a situação, ok? Mas uma primeira consulta, surgiu um sopro, ou uma consulta nova, não tinha um sopro antes e aparece agora, aí você precisa estar atento a isso. Consulta do teu parente, tua consulta e tudo mais.